Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Esse é um vídeo direcionado àquelas pessoas que são fanáticas por eleições e jogos de poder, ou seja, tudo isso que está ligado às implicações daquelas fofocas todas em torno da política do dia, tá? Muitas vezes as pessoas não entendem que em política cada decisão, cada fala, cada gesto, cada sinalização tem a ver com a essência da tarefa daquele que está no poder. Né? Qual que é? É de se conservar no poder, é de estender o seu poder, ou de pelo menos permanecer para cumprir o seu mandato, tá? Quando a gente está falando aí no caso de uma democracia. Se a gente estiver falando de uma autocracia, é de simplesmente se conservar o máximo de tempo possível no poder. Mesmo em democracias meio estranhas como a brasileira, a gente tem aí grupos, né, que agem como autocratas. Por exemplo, o PT, que tinha um projeto de poder e tinha esquemas e tinha os seus aliados e tinha, assim, a perspectiva, né, ou pelo menos intenção, ou planejamento de até apelar para fraude se fosse necessário. Isso, assim, quando a gente fala em fraude, vamos pensar em eleições manipuladas. Você tem diversas maneiras de manipular eleições. O ponto que interessa é o seguinte: até o fato de você ter vínculo com pessoas que têm a capacidade de manipular o resultado das eleições pelas mil maneiras que é possível fazer isso, você está falando aí de uma atitude autocrática, tá? Que é a atitude de quem simplesmente entende que deve permanecer no poder o máximo de tempo possível e não alguma pessoa favorável à alternância do poder, ou seja, uma cabeça autocrática, que é diferente de uma cabeça democrática. A cabeça democrática é aquela que realmente entende que a alternância de poder é uma coisa boa e que o povo, quando ele resolve mudar de liderança, ele tem suas razões são legítimas. Então aí a gente trabalha num cenário em que essa pessoa não vai, por exemplo, né, manipular eleições. Bem, o que eu queria dizer para vocês é muita gente, como o Brasil, tudo isso é muito confuso, porque a gente tem, assim, algumas lideranças políticas que claramente jogam no jogo democrático e outras que puxam o tapetão, né? Como o PT, por exemplo, hoje, que ele governa via STF, ou pelo menos tenta, né? Porque ele quer estar no poder, e o fato de o Lula e a Dilma terem nomeado ministros e hoje os deputados do PT que estão na Câmara ficarem ali provocando o STF o tempo todo para gerar decisões que mantenham o PT na máquina, né? Muita gente fica dizendo, não, vamos votar no Bolsonaro, senão o PT volta e etc. Eu entendo, mas a gente tem que prestar atenção numa coisa muito importante: o PT nunca saiu do poder, tá? Não é que o PT vai voltar. O PT voltar para o executivo significa que o PT voltaria para todas as instâncias de poder, mas hoje o PT continua firme e forte em duas instâncias importantes de poder, o judiciário e o legislativo. O legislativo apelando ao judiciário por meio desse neoconstitucionalismo defendido pelo Barroso, que é a tal da juristocracia, né? Diz que são os ministros do Supremo Tribunal Federal que resolvem legislar, mesmo sem nunca ter sido eleito para isso e não representarem ninguém. Esse mecanismo permite ao PT permanecer no poder, tá? Então o STF, tal como a gente tem hoje, foi uma estratégia para que a esquerda permanecesse no poder, mesmo perdendo eleições. Então vamos ver como é muito mais complicado a tal da lógica da sobrevivência política. E aí caiu-me nas mãos uma obra que eu falei, cara, todo o pessoal que é louco, fanático, obcecado por eleições, coligações, essas relações de poder, aqueles bastidores de Brasília, para entender a lógica das relações políticas às quais quaisquer lideranças estão submetidas, porque não tem como escapar, tá? Se você tá aí no meio político, você vai ter que lidar com isso. Um livro que é muito interessante para essas pessoas que amam esse tema é A Lógica da Sobrevivência Política. O que é legal desse livro é que eles são muito objetivos, tá? Tem, logo na apresentação, eles mostram o que os motivou a escrever essa obra. E é uma obra que parte de uma teoria e de conceituação e depois parte para exemplificação. Então, todos vocês que entendem que teoria sem exemplos práticos não ajuda a entender um problema, vocês vão amar essa obra, porque você tem nos primeiros 3 capítulos exposição teórica e depois é exemplo atrás de exemplo. Tá? E exemplos históricos, assim, de muito tempo, para provar, claro, que a teoria deles tem fundamento, tá? Então, logo no prefácio, a gente lê a seguinte frase:
A lógica da sobrevivência política, ou seja, essa obra, né, é nosso esforço coletivo, porque é esforço coletivo, porque é escrito por 4 autores, é nosso esforço coletivo, então, para solucionar um enigma político fundamental. Qual que é o enigma político que está por trás de todo o esforço empenhado nessa obra? A pergunta: por que líderes que geram paz e prosperidade são destituídos do cargo após um breve período, ao passo que aqueles que geram corrupção, guerra e miséria permanecem no poder? Vamos lembrar quanto tempo o PT ficou no poder aqui no Brasil? Bastante, né? E assim, guerra, se vocês disserem não, mas não promoveu guerra, né? Foi só uma questão de corrupção e miséria. Guerra também, porque essa guerra psicológica em que a gente está envolvido hoje, do eles contra nós, dos traidores, ai, queda de massa, essa baixaria que está no coração de todas as pessoas que se interessam por política hoje é uma herança do PT. E isso é uma guerra psicológica, violenta, descarada. Tá? A criação das MAVs, que eram aquelas milícias em ambiente virtual, né? E aí hoje eles falam que tem milícias, bolsonarismo. É eles que criaram essas milícias, né? Essa situação de guerra psicológica permanente é o PT. Se a gente lembrar também que o PT teve um vínculo muito forte com o narcotráfico e que o Rio de Janeiro, aquilo ali não é uma situação normal, aquilo é guerra civil, também não dá para falar que esse guerra se exclui da nossa situação, tá? Então, assim, vamos entender de maneira complexa. Realmente, você tem líderes que geram corrupção, guerra e miséria. E como eu já falei anteriormente, né, são pessoas que trabalham na base de esquemas de poder, manipulação de resultado eleitoral, ou por meio de imprensa, ou por meio de propaganda, ou até por meio de manipulação dos instrumentos de escrutínio. Basicamente, por que quem joga sujo tem mais chance de conservar o poder do que quem joga limpo? Tá. E por que nas democracias, quem é fiel a isso que a gente chama de Estado de Direito e ordem democrática, quem leva a sério esse sistema, vai governar menos do que aqueles que assumem logo, são autocratas de cara e ficam 20, 30, 40 anos no poder. Tá? Então, esse é o enigma, porque muitas vezes, né, a gente fala, pô, esse cara foi tão bom presidente, fez tanto pelo Brasil, e pode ser derrubado por um cara muito pior, e esse cara muito pior, ele consegue ficar muito mais tempo no poder. Então, movidos por esta dúvida, né, eles escrevem esta obra. Só que, apesar de esta questão ser o que motiva a escrita da obra, eles desenvolvem uma teoria que permite que a gente se aprofunde em todas as relações políticas que se estabelecem antes de uma eleição, numa eleição, durante a governança, tá? Que explicam as alianças, que mostram a relação da lógica dessas alianças, a possibilidade de permanência no poder. E o que é interessante também é que logo de início eles já citam 2 autores fundamentais da política moderna, Hobbes e Maquiavel, falam da teoria dos dois. Hobbes, vocês sabem, é o teórico principal do absolutismo, ele entende que uma monarquia absolutista é a melhor maneira de você ter um governo pacífico e próspero, né? Ou seja, a partir do momento que todos os seres humanos cedem o seu direito natural a todas as coisas, a um monarca só, esse um monarca só, esta pessoa, como ele está vinculado à vontade dos súditos, por uma série de razões, ele vai manter aí uma autoridade, né? Mas é uma autoridade que vai ter de ser decorosa, porque há uma relação direta entre poder e pessoa, e por isso que você vai ter paz e prosperidade. Maquiavel, você sabe, tem o Príncipe, e tem também uma outra obra importante dele, que é a Análise da República Romana, né? E nessas 2 obras a gente vê 2 lados de Maquiavel. No Príncipe a gente vê que é alguém que simplesmente está preocupado com a lógica da conservação do poder, sobrevivência política. E ele diz claramente, é melhor ser temido do que adorado. Se você for adorado, ótimo, mas se você for temido, melhor. Essa outra obra, que ele analisa assim, o período republicano de Roma, você percebe que o Maquiavel diz, não, é até melhor sim, você ter liberdade, etc, tal, mas é muito mais difícil conservar o poder nessas condições. E aí eles exploram esses paradoxos todos ligados à política, né? Por quê? Porque todos nós seres humanos, a gente tem em mente que como a política, ela é
aquilo que diz respeito ao interesse público e aquilo que vincula as pessoas, aquilo que mantém a sociedade funcionando para que as pessoas consigam levar suas vidas, a gente entende que bem comum seja um conceito importante. Só que na política moderna isso foi pro buraco, tá? Em política, quando a gente fala em política moderna, e aí uma vez eu dei um curso sobre o testamento político do Richelieu, para deixar isso bem claro, o que importa é razão de Estado. Razão de Estado é o cálculo político. Você calcula o que é necessário fazer para você garantir a integridade do seu território e se conservar no poder. E, adicionalmente, manter o poder e a grandeza da sua nação. E tudo isso tem a ver com cálculo político. E a moralidade, ela é jogada para baixo do tapete. Inclusive, amanhã eu vou postar aqui uma palestra que eu fiz ano passado a pedido do MBC, do Congresso, em que eu dizia justamente, explorava justamente o paradoxo de a gente querer moralidade na política, porque a política moderna, ela expulsa a moralidade logo de início, né? Então, ainda que você tenha lideranças morais, você pode ter, tá? O cálculo político, o conceito de cálculo político, que é o essencial nessa lógica da concentração de poder e o desígnio máximo de se conservar no poder, esses dois elementos jogam para lá, jogam para longe a moralidade. A moralidade atrapalha, tá? Por assim dizer, a moralidade atrapalha. Tudo isso aqui, de uma maneira moderna, com base em milhões de exemplos, com base na tal da teoria do seletorato, sobre a qual alguns de vocês certamente já ouviram falar, né? São os autores que desenvolvem essa teoria justamente nesse livro, tá? Os seletoratos são justamente os grupos, né, em torno daquele que tem o poder, os grupos responsáveis pela ascensão de alguém ao poder, e aí você tem a coalizão vencedora, né, que é justamente qual grupo vai prevalecer dentre os vários grupos, né, que auxiliam alguém a chegar ao poder e se manter no poder. E aí, com base nessa teoria, eles explicam várias relações de poder. Mas nesse livro, vocês que são viciados em eleições, em relações políticas, em bastidores de Brasília, em por que foi para lá e foi para cá, e em todas as confusões do tal do presidencialismo de coalizão brasileiro, acho que todos vocês que são interessados por este assunto deveriam ler essa obra, porque essa obra vai acabar trazendo para vocês subsídios para que permitam que vocês melhorem até as suas impressões, tá? Então deixo aqui a minha indicação literária para vocês que são viciados em eleições, já que estamos em ano eleitoral. Não é o meu caso, mas eu confesso, eu li o prefácio e avancei no primeiro capítulo e cheguei no segundo e falei, que livro interessante, cara. Você quer entender de política do ponto de vista pragmático, como a coisa é, nas práticas, né, nas relações humanas em torno do poder, cara, e assim, em autocracia, em democracia, quais as diferenças entre esses regimes, por que ele é mais fácil para a conservação do poder, porque quanto menos... Cara, esse livro é muito interessante, mas muito mesmo. E assim, eu tô louca para chegar na parte dos exemplos. Eu ainda não cheguei lá, eu só vi a parte de teoria. Eu tô louca para chegar na parte dos exemplos, porque aí todo o nosso diálogo, toda a nossa discussão sobre as grandes lideranças que hoje estão em voga, né, ficam mais legais. O Trump perdeu a eleição, sendo que ele foi um ótimo presidente para os Estados Unidos. Ele entra aqui nessa, a gente consegue entender por quê com esse livro. E aí, de repente, a gente tem o Putin aí, sei lá, mais de 20 anos no poder. Por mais que a Rússia continue corrupta, continue miserável, né, e continue promovendo guerra. Porque, bom, guerra nunca é bom, tá? Você acha que a Rússia, é bom a Rússia gastar tanto dinheiro tendo que fazer guerra? Não é, né? E aí a gente já teve mais de uma aí nos últimos 20 anos. Mas, mesmo assim, tá lá o cara firme e forte no poder. Então, esse livro também é interessante para entender como é que funciona a base de apoio e por que ela permanece, né? Essa longevidade na conservação do poder. Cara, tem muita coisa interessante que você vai conseguir pensar com base nessa obra. Eu vou deixar aqui na descrição e digo, aproveitando que é ano eleitoral, divirtam-se ao pensar sobre a lógica da sobrevivência política. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.